Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pelo carinho, pela presença. E a gente tenta aí caminhar, né, e ainda vendo o refúgio de uma liderança política que se invoca, de uma eleição que já ocorreu. A gente, essa semana, tivemos o desprazer, o prazer, não sei, não tem como definir, de algumas pessoas que ficam, não, porque é isso, porque é aquilo, e cada vez mais se percebe uma, vamos dizer assim, perseguição ou uma fala assim, de crítica ao atual governo sem um fundamento legítimo. Algumas questões que as pessoas não percebem é que o atual governo continua, a exemplo do governo anterior, a flertar com o centrão. Ou seja, aquilo tudo que o PT criticou no governo Bolsonaro, algumas questões que não podemos negar, estão executando. Ou seja, em nome da governabilidade, você vê aí o presidente Lula fazendo acordinhos e acordões para poder manter a governabilidade. Sem contar que você vê claramente aí a denúncia do tenente-coronel Cid sendo desmerecido, sendo colocada como algo sem sentido por alguns líderes bolsonaristas. A gente quer entender o seguinte: quer dizer que a delação do Cid, né, algumas falas que já está vazando pela imprensa, que sempre vaza, não tem jeito. A imprensa tem o papel de investigar e de apurar e trazer para a luz aquilo que ela julga que você pode receber. E ela trouxe aí, né, que o comandante da Marinha estava disposto a embarcar na canoa do golpe. Gente, a gente quando fala em democracia, e eu lembro da fala do pastor Henrique Vieira, quando ele fala que o seu direito de manifestar-se contra o atual governo é um direito democrático, coisa que nós não teremos na ditadura. Embora muitas pessoas falam de uma possibilidade de ditadura que muitos não querem reconhecer. Ah, não era bem isso, era o que então? Diante de um presidente que não reconheceu o presidente eleito, o eleito, reconhecer a sua incapacidade de vencer nas urnas, diante de uma nação que ainda tem 25% da sua população que grita que isso aí foi uma fraude. Então você percebe claramente que não existe nenhum interesse de apaziguar os ânimos. Continuamos ainda em período eleitoral. Embora tenhamos aí já 9 meses de governo e a gasolina não aumentou tanto, toda vez eu recebo, a gasolina vai aumentar, o preço da gasolina é absurdo. Bom, gente, pagamos R$8 na gasolina ano passado. Ano passado, em setembro do ano passado, a gasolina estava custando R$8. Eu não esqueço disso. A gente lembra disso. E aí só que parece que a memória das pessoas são roubadas ou são colocadas em modo avião, né, para poder não tomar conta da atual realidade. Embora eu acredito que o atual governo ainda não está demonstrando porque veio, e desculpe aí o pessoal do PT, que tem as suas estimações, tem seus políticos de estimações, que tem aí as suas boquinhas, muitos deles têm boquinha aí no governo, e com todo respeito às boquinhas, e muitos que estão aí, inclusive eu conheço pessoas que são ligadas ao Partido Trabalhador que não trabalham, que nunca trabalharam. Também a gente conhece pessoas ligadas à direita brasileira que também nunca trabalharam. Então você quando faz a crítica a um lado, você esquece de olhar o outro lado. Eu acho que o que falta às vezes em algumas pessoas é um pouco de coerência de aquilo que está sendo vivido. Eu recebo todo dia cerca de 50 ou 60 mensagens de bolsonaristas, de pessoas que mandam fake news ainda de 2018 para mim. Mandam mensagens de 2016. Parece que o enredo acabou e eles não têm mais o que enviar. Aí começa a mandar fake news ultrapassadas. Logo vão mandar aquela mamadeira que vocês sabem muito bem, né? E aí, e acha que isso aí é legal. Recentemente, voltou a polêmica do banheiro unissex. Recentemente, voltou-se a debater sobre a questão do aborto, como se fosse o PT ou o governo atual que está legitimando esse crime. Quando, na verdade, você sabe
que toda a questão do crime do aborto, ele só acontece, eu falava isso ontem com uma mensagem com uma amiga, dizia, olha, só existe mulheres abortando que tem homens canalhas, que não assumem aquilo que faz. O homem é capaz de deitar numa cama para poder engravidar uma mulher, mas é incapacidade de levantar e assumir seu papel de pai. Por isso tem um aborto. Ah, mas a mulher que tem que se prevenir. Essas pessoas que estão bandando em alta voz contra o aborto, muitos deles terceirizam a gravidez como se fosse apenas um ato da mulher sozinha que resolveu engravidar. Eu não tenho nenhuma defesa ao aborto, mas tenho muita crítica aos canalhas que vão gritar na internet, vão gritar na rede social, vão falar por aí contra o aborto, quando você sabe bem qual é a índole dele. Quando você defende o aborto, você defende a pena de morte. Quando você defende a pena de morte, você defende o aborto tardio. Porque sabemos bem que a raça, o pobre, o lascado, que vai morrer. Nós sabemos muito bem que aqueles que brandam contra o aborto, eles apenas querem que o aborto seja mais tarde. E brandar como o aborto, da forma que alguns brandam de forma canalha, covarde, citando a religião, citando Deus, e você sabe muito bem que esse tipo de político que manifesta e usa a igreja e a religião para se manifestar. Essa semana, lendo um texto falando sobre neogelismo religioso, essa palavra aí você entendeu, né? A gente viu uma crítica, que não é minha o texto, mas entre a igreja CNPJ e a igreja Povo de Deus. Hoje, em algumas igrejas, se preocupa muito com a igreja CNPJ, com a igreja empresa, com a igreja que tem um status, com a igreja com posições políticas em fazer parcerias com prefeituras, com governo estadual, governo federal e etc e tal. E aí transforma a igreja numa empresa e essa empresa ela torna-se vazia de Deus. E a igreja Povo de Deus é a igreja missionária, é a igreja que professa a fé em Jesus Cristo, é a igreja que anuncia. É a mesma coisa essas pessoas que ficam por aí defendendo o aborto com cunho apenas religioso. Aquilo que alguns parlamentares colocam, e eu coloco no mesmo pé, é preciso discutir o aborto nas três frentes. Primeiro, na frente religiosa. Por que não? A frente religiosa, a religião que eu pratico, a religião que eu participo, eu como cidadão, eles como parlamentares, os outros como juízes que estão lá no Supremo Tribunal, é preciso discutir sim, como a frente religiosa. Mas também é preciso discutir o aborto na frente social. E a segunda coisa, e a terceira coisa, também na frente moral. Não dá para a gente discutir o aborto apenas com um discurso raso. Eu sou contra o aborto e pronto. Eu não discuto esse assunto por questões religiosas, por questões morais e por questões sociais. Contudo, eu acho, se uma mulher fizer o aborto e ela for presa, deveria também prender o canalha, desculpe, o homem que fez o filho e não assumiu. É muito fácil eu, como homem, ficar falando, não, o aborto é crime, o aborto é isso, e vir na rede social, vamos dizer assim, colocar minhas opiniões ou ficar gritando por aí, postando, é muito fácil. O difícil é a gente reconhecer que as mulheres que fazem aborto, elas são vítimas duplas. Primeiro, de um sistema, porque o sistema está aí para poder motivar esse tipo de comportamento. O comportamento vai atrapalhar a minha vida. E segundo, às vezes, de uma relação sexual que um cidadão que não tem responsabilidade estava com ela e era, desculpem, por não ter maturidade, possivelmente, entrou por esse caminho. E não podemos esquecer a questão social. As filhas dos ricos, os donos de gado e gente, os poderosos, fazem aborto quase todo dia, quase toda hora e ninguém comenta. E aí você vê ainda, as pobres quando fazem são criminalizadas e são criticadas. Vamos olhar para os dois lados. E sem contar o seguinte, se nós vamos entrar pela frente de fé religiosa, senhores, usar pílula para a Igreja Católica é errado, usar DIU para a Igreja Católica é errado, você usar todo método contraceptivo que é antinatural ou que envolve a química, também comete o pecado. É só para aqueles que defendem o aborto ficarem posicionados e aqueles que são contra o aborto também se posicionarem. É preciso que usemos um pouco da massa cinzenta para discutir o assunto. Não apenas o coração, como alguns usam. Não apenas a motivação ideológica que outros usam.
O importante é isso. Totalmente, nós, nesse canal, somos totalmente contra o aborto. Se você é a favor, nada contra você. Mas, particularmente, aqui nós somos pró-vida, mas não é um pró-vida hipócrita que defende o fim, né, da vida apenas quando a polícia entrar na favela e matar o cidadão, ou quando o cidadão é vítima da violência do Estado. Essa é a realidade. O aborto no ventre é crime e é pecado, também o aborto tardio também é crime, também é pecado. Bom, e vamos parar por aqui.